trazer para vocês uma nova proposta que a FMC está trazendo para o mercado. Seria um novo conceito de manejo que a gente gostaria de propor, pensando principalmente em doenças, né? Hoje eu vou estar focando um pouquinho mais na pinta preta, mas a gente, com essa solução, a gente acredita ter um espaço muito grande aí também em outras doenças. Sobre o cenário de doenças hoje na citricultura, ele é bastante complexo, eu acredito. A gente tem a principal delas sendo o greening, né? Mas a gente não pode também desatentar para as outras doenças, como, por exemplo, as quarentenárias, aí, né? O cancro cítrico, a pinta preta, mas também tivemos outras que já trouxeram bastante problema, a CVC, né? Hoje em dia não estão mais em alta, podridão floral também, bastante problema, dependendo da região, e a leprose, aí, uma doença causada por vírus. E a pinta preta, ela tem uma complexidade em si por conta do seu ciclo, né? Ela tem duas fases, a fase sexuada e a fase sexuada. Uma delas ela vai estar nos restos vegetais, por exemplo, a sexuada, onde ela vai, no caso, os esporos estarem nas folhas mortas, nos frutos caídos, e isso traz uma complexidade, principalmente por conta aí de disseminação, que ele pode ser disseminado principalmente por vento. A fase assexuada, que ocorre basicamente aí na copa da planta, né? Ela vai ser disseminada pela questão da água e assim ocorrendo a infecção e colonização conforme as condições favoráveis de umidade e temperatura. E como que a gente tem feito o manejo hoje em dia, né? Aqui até um destaque aí para um material que o Geraldo compartilhou. Ele basicamente tem sido feito com a utilização das estrubirulinas. Então, de 35 a 42 dias, basicamente, a gente faz aí aplicações de estrubirulina, intercalados ou até mesmo em mistura com cobre, pensando o cobre aí mais no cancro, né? E a estrubirulina com foco em pinta preta. A gente tem uma limitação de registro, né, hoje na citricultura, e de estrubirulina a gente tem alguns exemplos aí, né, a azoxostrobina, piracostrobina e a trifloxestrobina. Mas ainda assim é praticamente o único modo de ação utilizado para o controle específico de pinta preta. Aqui eu citei mais alguns modos de ação, né? Então a gente tem aí, por exemplo, os multissítios, que são o próprio cobre, o clorothalonil e o mancozeb, que são utilizados como protetores, né? Então a gente tem aí principalmente o foco em proteger mesmo a entrada do fungo e do patógeno. As estrubirulinas e as carboxamidas, eles também têm essa intenção, porém, de uma forma geral, eles acabam tendo um pouco mais de residual, um pouco mais de persistência na planta, e eles atuam também ali no início da penetração, né, que é um outro estágio da infecção aí do fungo. E os triazóis, que também é um grupo químico bastante utilizado, por exemplo, no controle de pinta preta, de alternária, ele tem uma ação mais curativa, do modo geral, apesar de que também tem a sua ação preventiva, dependendo do triazol, mas ainda assim ele entra mais durante a penetração e a colonização, como vocês podem ver aí no diagrama. E uma pergunta que eu queria fazer para todos vocês: a gente está manejando da melhor forma possível a pinta preta? A gente está utilizando das melhores técnicas, ou até mesmo do manejo sustentável e racional, para estar manejando essa doença? Sem rotação, utilizando o mesmo modo de ação? Isso pode causar um problema para a gente no futuro? A gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, na alternária, né, não muito recente, a gente descobriu aí a questão da resistência, né, à estrubirulina. Então, esse é um dos casos dos milhares que a gente tem, não só em doenças, mas também em plantas daninhas, em inseticidas, né, no caso das pragas, onde o uso inadequado ou incorreto das tecnologias que a gente tem no campo trazem essa seleção e nos levam aí a perda de eficiência ou até mesmo a um produto não funcionar mais. E com isso a gente vai perdendo essas tecnologias, vai perdendo o modo de ação, ao passo que a gente tem uma restrição no caso de registro e até mesmo de desenvolvimento de novas moléculas, a gente vai cada vez mais ficando de mãos atadas, né? Eu gostaria de citar alguns pilares, então, para a gente tentar manejar de uma forma mais racional, porque não é só produto, não é só tecnologia que a gente vai estar se assegurando dessa questão de resistência, né, e manejo inadequado, mas são algumas práticas, como, por exemplo, o manejo cultural.
ainda assim é muito importante a gente pensar na variedade, pensar, por exemplo, numa roçagem ecológica, quando a gente fala em recobrimento das folhas que estão ali com os ascósperos no chão, limpeza de veículos e equipamentos, que também pode ser uma outra questão de estar levando esses patógenos para outras áreas, rotação entre diferentes ingredientes ativos, mas ainda assim do mesmo grupo químico, também é interessante para a gente, às vezes, pensar numa resistência cruzada, fugir também desse outro tipo de resistência. A rotação entre grupos químicos, então, isso eu acredito que seria um dos cruciais, pensando em manejo químico, e, não menos importante, a aplicação no momento ideal. Então, não adianta nada a gente utilizar um produto de eficiência, um produto que tem um fit para aquela praga ou doença, mas se a gente não estiver aplicando no momento ideal, seja gastando dinheiro ou até mesmo não explorando a eficiência do produto. A FMC ela trouxe, então, essa nova tecnologia, que é o OnSuva. Em breve a gente vai estar tendo o registro aí para pinta preta na cultura dos citros. Ele veio há pouco tempo atrás para culturas como soja, milho e algodão, e já tem tido um destaque muito grande dentro dos manejos aí das principais doenças foliares dessas culturas. E agora a gente vai estar expandindo a bula do OnSuva para as minor crops, né, onde, inclusive, o citrus está inserido, tomate, batata, dentre outras culturas. E a gente traz ele, primeiramente, para o manejo de pinta preta, mas ainda em desenvolvimento também o registro para o manejo de coletótico, né, de podridão floral. O OnSuva ele é composto por uma carboxamida, né, no caso o fluindapyr, e o difenoconazol, aí com ação sistêmica da carboxamida. Pensando na carboxamida, como eu disse, ela é sempre pensando no manejo preventivo. Então, a gente tem aí essa capacidade de se precaver frente à chegada do patógeno. Ela atua na respiração do fungo, assim como também a estrubirulina vai atuar, porém, eles são modos de ação diferentes. Então, eles atuam de maneiras diferentes, porém, também na respiração do fungo. E alguns exemplos ali eu coloquei, né, o fluindapyr, o pidimetofen e o fluxapiroxade. E os triazóis, eles têm, de uma forma geral, aí, uma ação mais curativa, mas ainda assim, alguns têm ação preventiva, como até mesmo o difenoconazol, atuando de uma outra forma, porque é um outro modo de ação, porém, dessa vez, na síntese da membrana aí, né? E o que o OnSuva ele traz, no caso de novidade? Uma nova carboxamida. Então, uma carboxamida realmente inédita no mercado aqui no Brasil. Não tem nenhum outro produto de concorrente no mercado. Então, a gente está realmente entrando com uma nova ferramenta para o manejo. Também uma carboxamida de amplo espectro e ação sistêmica. Então, isso é o benefício de uma carboxamida nova e a carboxamida da FMC, que é o fluindapyr. E um triazol, no caso, que é o difenoconazol, um triazol mais seletivo, menos agressivo, por exemplo, para plantas. A gente utiliza bastante na cultura do HF, por conta que ele acaba causando menos fitotoxidez e, assim, sendo menos agressivo, por exemplo, alguns outros fungicidas mais quentes, como tebuconazol, proticonazol, entre outros. E que tem um espectro muito bom para manchas foliares, né? Inclusive a alternária, e sendo uma ótima opção para rotacionar, por ser um triazol menos exposto no campo, frente a alguns outros. Aqui eu vou destacar bem rapidamente alguns resultados que a gente colheu recentemente. Esses são resultados internos da FMC, então onde a gente faz um teste exploratório antes para entender se o produto ele tem a capacidade de controlar o patógeno. No caso, fizemos diferentes dosagens do OnSuva, frente ao fluxapiroxade mais a piraclostrobina, aplicados aí em sequência, né? A gente não faz a rotação, nesse caso, para estar realmente entendendo se o produto ele tem aptidão para o controle da praga. Foram 3 aplicações aí, em sequência, né, com um intervalo de 30 dias. A gente verifica aqui que a testemunha ela teve aí a área acima da curva de progresso da doença, né, que é uma das técnicas que a gente tem de medir quantitativamente aí a entrada da doença, né? Então, a gente vê que todos os tratamentos aí, em todas as dosagens, foram suficientemente capazes de reduzir, no caso, a ACPD. Em produtividade também, apesar de não ter tido, no caso desses experimentos, uma significância estatística, a gente também consegue ver aí que o OnSuva ele trouxe incrementos em produtividade, principalmente pensando realmente na redução da severidade da doença, né? E aqui eu gostaria de até explorar um pouquinho mais com calma esse, deu uma
desconfigurada aí do slide, mas vai dar para entender bem. Aqui foi um trabalho conduzido pela Farmatac, né, pelo Danilo, no caso, aplicado agora, começado, né, dia 20/11/24, onde a gente utilizou aí no pomar de Valência, em Sequeiro, com plantio de 2008, esses tratamentos seguintes. Gostaria de destacar que esse tratamento em azul, eles são feitas aplicações, no caso, em rotação, né, onde a gente entra com o produto, na próxima entrada a gente rotaciona para outro. E ali onde está em cinza, no caso, não foi feita a rotação. Então, pensando no tratamento 3 e no tratamento 5, não foi feita a rotação, onde no tratamento 3 a gente coloca 2 de onsuva em sequencial, respeitando esse intervalo, né, de aplicação de 42 dias, e as 2 seguintes, né, também respeitando o intervalo de aplicação de piraclostrobina, né? E nas outras 2 a gente intercala, por exemplo, onsuva, piraclostrobina, onsuva, piraclostrobina. E isso para as 2 dosagens, né? Por isso que tem 2 em azul. E destaque para o cobre também, que entra em todas as aplicações aí, pensando no manejo de cancro. Quando a gente pega aí a incidência, né? A gente já conseguiu ver uma diferença estatística, principalmente quando a gente utiliza da melhor forma a rotação. Então, eu até destaco ali o tratamento 3, que é onde não foi feita essa rotação entre grupos químicos, né? Fez 2 sequenciais de um e depois de outro. Então, ele teve uma diferença significativa aí em termos da incidência, né? Quando a gente passa para a severidade, que seriam as notas de severidade no fruto, a gente consegue ver ainda melhor o como a questão da dosagem também melhorou, né? Que seria esse tratamento 4 aqui. Então, a dosagem seguida de uma rotação mais adequada trouxe menores severidades, tanto com relação à piraclostrobina sozinha, quanto até mesmo na rotação aí, pensando em onsuva e piraclostrobina. Aqui também uma outra forma de destacar, né, como eu mostrei lá atrás, né, a ACPD, também a gente consegue ver com diferença estatística aí, no caso, o controle. Os dados de produtividade ainda não estão com a gente, esse trabalho ainda está sendo desenvolvido, né, inclusive aqui são os dados parciais, com 240 dias após a aplicação. Acredito que até o final desse mês a gente já deve estar com os dados aí formulados de produtividade, e em breve a gente vai estar também compartilhando para vocês, onde a gente já tem a nossa prévia, muito provavelmente teremos também, no caso, perdas de produtividade menores aí com os tratamentos de onsuva. E só resumindo, né, o onsuva, como eu falei, ele vai vir para outras culturas, mas de uma forma geral ele vem realmente acrescentando aí em termos de controle, por exemplo, frente ao fluxapiroxade mais piraclostrobina. Então a gente tem incrementos aí em eficiência de controle e mostrando a aptidão realmente do onsuva a entrar aí na maioria dos manejos das culturas de HF. Eu queria só aproveitar o meu tempo também, para posicionar ele, né, onde a gente, pinta preta, ele estaria entrando ali na queda das pétalas, né, mas pensando sempre na condição do fungo, né, que não adianta nada a gente aplicar no período seco, que a gente não vai ter condição do fungo para estar agindo. E não menos importante, mas só para finalizar, destacando algumas das outras nossas ferramentas, né, a gente tem uma fortaleza muito grande em inseticidas. Acredito que aqui vocês conheçam a maioria delas. Então, hoje a gente tem dentro do portfólio 3 grupos químicos de inseticidas, sendo compostos por piretroides, né, o Tauster, o Hero e o Mustang, organofosforados, o Malathion, o Dimexion, e o grupo das diamidas, aí, sendo o Benevia, o Premio e o Premistar. E assim como eu estou propondo, né, como a FMC propõe essa rotação também para fungicidas, a gente também está destacando também a rotação, sendo importante no caso dos inseticidas, né? A gente buscar entender os modos de ação que a gente está utilizando, não só marcas comerciais, não só aí produtos que a gente está utilizando, e também a eficiência deles sobre adultos, ninfas e ovos, para a gente ter cada vez mais um melhor controle. O recado que eu queria dar era esse, foi bem rápido, né? Mas a gente fica à disposição, a gente está com o stand lá fora. Quem quiser tirar mais dúvidas sobre o nosso portfólio, alguma coisa em específico, aqui também está todas as nossas soluções. De uma forma geral, eu agradeço a atenção de todos vocês e um excelente evento a todos. Muito obrigado. O nosso muito obrigado a José Luiz Cardoso da Silva Júnior.
Convido agora o nosso diretor Lucas Fernandes, da BCM, para entregar uma lembrança ao palestrante. Por favor, Lucas, queira fazer a entrega? Pessoal, antes da gente dar sequência aqui, trazer mais informações para vocês sobre a sequência, eu gostaria de chamar aqui o